Meus queridos, bom dia, graça e paz. Desejo que você seja extremamente abençoado neste dia e nesta semana. E para isso, eu quero contribuir um pouquinho com a meditação de Colossenses 1, versos 28 e 29, que diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera em mim. Maravilhas, né? O que nós gostaríamos de falar para vocês é que Paulo, ele está complementando o que ele tinha acabado de dizer no verso 27. Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos. Paulo está anunciando com seus companheiros Cristo Jesus. Paulo não tinha uma mensagem dele, a mensagem que Paulo pregava era Cristo Jesus. O que todo pastor e pregador, ensinador da Bíblia deve ensinar a Cristo, deve pregar a Cristo. Cristo é o Deus que se encarnou e veio até a humanidade, veio até nós para nos redimir, sofrer nossas dores, sofrer o castigo que nos traz paz com Deus, que nos justifica diante de Deus. Paulo anuncia a Cristo. Seus colaboradores anunciam a Cristo. E é por esse motivo que ele diz: esse Cristo em vós, esperança da glória, nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, e em toda sabedoria. Todos os seres humanos, precisam de ter esse conhecimento, até porque um certo dia nós teremos que nos inclinar diante dele e prestar contas diante daquilo que temos feito por meio do corpo, é o que a Bíblia diz. Os que estão em Cristo não têm mais nenhuma condenação, mas os que não têm Cristo terão que prestar contas diante dele. Meus queridos, por esse motivo, Paulo está aqui anunciando e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, e em toda a sabedoria. Isso é precioso, você precisa entender. A todo homem significa que todos os seres humanos precisam de Cristo, precisam ouvir o Evangelho, precisam ser advertidos de que Cristo é o único que salva a humanidade, fora dele não há salvação. Advertir o homem a mostrar o caminho certo, que é único, e mostrar os caminhos errados, que são muitos. Isso é advertência. E Paulo diz: e ensinando a todo homem. Ensinar é colocar na mente, é fazer o ser humano aprender e refletir que Cristo é único, é Senhor, é Criador, é Redentor, e o homem precisa dele. O homem deve se alimentar para ele, beber para ele, fazer qualquer coisa para a glória dele. E Paulo diz em toda sabedoria. É importante, porque Paulo estava vivendo na época dos grandes filósofos, homens de extrema sabedoria, mas o mesmo apóstolo, ao escrever sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz que não usa de palavras persuasivas de sabedoria humana. Pelo contrário, ele não quis que os cristãos se apoiassem, se firmassem, se estribassem em conhecimento humano, em sabedoria humana. Então, o que ele está dizendo em toda sabedoria não é em toda sabedoria filosófica, ideológica, secular, claro que não. Ele está falando em toda a sabedoria do conhecimento de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus revelou em sua santa e bendita palavra. E aí o homem, de fato, tem a verdadeira e a preciosa sabedoria que precisa. E o apóstolo Paulo então diz: a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha só, que palavras, Paulo diz: nós anunciamos a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aí você pode até assustar: meu Deus, então isso não foi alcançado? Claro que foi,
porque a perfeição aqui não significa sem pecados, mas a perfeição aqui significa que a pessoa cresceu, que a pessoa chegou na fase adulta, que a pessoa chegou num estado de maturidade espiritual, que sabe quem é Cristo, sabe viver com Ele, sabe que vive para Ele. O apóstolo Paulo quer apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo homem que sabe que sem Ele não pode viver, sem Ele não nasceu. Foi Cristo quem deu vida, foi Cristo quem preservou nossa vida até o presente momento, e é Ele quem nos preservará eternamente. Paulo quer que nós conheçamos a Cristo de forma madura, de forma completa, plena. É o que ele chama de perfeição. E o que é que ele vai dizer no verso 29, o último versículo deste capítulo 1? Eu trabalho para isso, eu me esforço para isso, eu luto para que de fato os homens conheçam Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Deus que opera em mim, segundo a eficácia dele que opera em mim. Olha que coisa importante. Paulo luta, Paulo se esforça, Paulo trabalha, se afadiga. Ele não apenas anuncia, mas ele se esforça para anunciar. Ele trabalha com vigor para anunciar esse Cristo, sabendo que este poder que está nele vem do próprio Deus. Meus queridos, tudo isso para que o homem conheça Cristo. O que eu posso lhe dizer para terminar esta reflexão desta manhã? Conheça Cristo. Cristo está sendo anunciado de muitas maneiras, todos os dias. Conheça Cristo. Você precisa de Cristo e precisa ser advertido que fora de Cristo não há salvação. Que Deus te abençoe. No bom nome de Jesus.